Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. O tema de hoje é bem interessante. Quem na Bíblia teve ansiedade? Exatamente, pastor, quem na Bíblia teve ansiedade? E como é que eles realmente superaram a ansiedade com Deus? Fica comigo porque eu vou revelar para você aqui 3 pessoas que tiveram sim momentos de ansiedade, mas eles superaram a ansiedade com Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Deus abençoe a todos vocês que sempre estão aqui conosco e você que está pela primeira vez pode ter certeza, não é uma obra do acaso você está aqui. Se você está aqui é porque Deus quer falar com você, portanto fica com a gente até o final. Eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas a tradição do canal, gente, a gente sempre começa lendo a palavra do Senhor. E eu quero ler em 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 7, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Pare de sofrer. Veja como você pode vencer a ansiedade segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A grande realidade é que a ansiedade é um dos maiores desafios da vida moderna. E muitos cristãos se perguntam: como é que eu posso realmente superar? E a boa notícia é que a Bíblia nos ensina, gente, olha que coisa interessante, a lidar com a ansiedade de maneira poderosa. Desde os tempos antigos, essa que é a verdade, né? Desde os tempos antigos, homens e mulheres, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, enfrentaram momentos de ansiedades, de incertezas, de preocupações, mas eles encontraram o alívio ao confiar no Senhor, nosso Deus. Eu quero começar mostrando aqui para você o primeiro personagem que a gente encontra na Bíblia Sagrada que realmente teve crises, com certeza, crises de ansiedade, que é o grande rei Davi. Davi realmente viveu uma ansiedade diante do perigo. A Bíblia diz no Salmo 55, versículo 22, olha o que diz esse texto: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Gente, quando a gente olha para a vida de Davi, a história de Davi, Davi passou por muitas situações de extremo perigo. Desde jovem, ele enfrentou grandes desafios, como lutar contra o gigante Golias. Você pode ver isso em 1 Samuel 17, quando ele fugia da perseguição do rei Saul. 1 Samuel 19 até o 24, né? Do capítulo 19 ao 24, você pode ver isso, certo? Ele enfrentava guerras constantes. Durante essas provações, certo? Ele poderia ter sido realmente consumido pela ansiedade, porque viver fugindo, certo? De alguém que realmente queria lhe matar, gente, com certeza, isso não era fácil, mas ele resolveu confiar em Deus, com certeza. A gente pode ver alguns sinais de ansiedade em Davi. Por exemplo, o primeiro sinal que eu quero deixar, o medo da morte realmente, né? Ao ser perseguido por Saul, com certeza, ele estava com o coração ansioso. Segundo sinal, a sensação de estar sempre fugindo, certo? Sem um lugar seguro. Gente, a insegurança, ela é um dos sinais, certo, visíveis, né, que gera ansiedade na vida de uma pessoa quando você não se sente seguro. E era exatamente isso que acontecia com Davi, certo? A incerteza sobre o seu futuro como rei de Israel, porque até o momento ele não sabia, certo, como é que ia dar esse desfecho. Exatamente isso. Ele tinha sido
ungido pelo rei, pelo profeta Samuel, mas ainda não tinha assumido o poder e agora estava debaixo de perseguição. Gente, a incerteza do futuro, com certeza, gera ansiedade. Desde que já entendemos que a ansiedade é o excesso, né? É o excesso, certo, de futuro. Isso é ansiedade. E como é que Davi venceu a ansiedade? E aí a gente começa a aprender porque isso é muito interessante, certo? Davi venceu a ansiedade porque ele buscou refúgio em Deus, exatamente. A Bíblia nos mostra, Salmo 34, versículo 4, ele derramava a sua alma em oração. Ele realmente confiava no seu Deus. Sabe como é que ele venceu a ansiedade? Em segundo lugar, ele declarava a sua fé. Sabe, gente, mesmo em meio ao medo, a Bíblia nos mostra que ele louvava a Deus. Você pode ver isso em Salmo 42, a partir do versículo 11. Como é que ele venceu a ansiedade, pastor? Em terceiro lugar, ele lembrava-se das promessas do Senhor. Ele realmente confiava que Deus tinha poder para cumprir o seu propósito e o seu plano na sua vida. Se realmente você quer vencer a ansiedade, é hora de buscar refúgio no Senhor. É hora de derramar o seu coração e a sua alma diante do Senhor. É hora de declarar que você confia no Senhor de toda a sua fé. Aquilo que diz a palavra do Senhor também no livro de Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele mais o fará pela sua vida. O nosso Deus que estava com Davi é o mesmo Deus que está com você. O segundo personagem que eu quero deixar aqui, muito conhecido esse personagem, é Elias. Elias, a ansiedade e o desejo de desistir. A Bíblia nos mostra em Salmo 55, versículo 22, diz: entregue as tuas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo, olha só, gente, venha cair. Olha só que palavra poderosa. Elias foi um dos maiores profetas da história, mas também teve momentos de profundo desespero. A gente vê isso. Após desafiar os profetas de Baal e demonstrar o poder de Deus, ele foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel. E isso lhe levou o quê? A fugir e a desejar a própria morte. Você pode ver isso em 1 Reis 19, versículo 4. Veja qual foi os sinais de ansiedade na vida de Elias. Medo de ser perseguido e mesmo de ser morto. Exatamente isso. Veja um outro sinal: sensação de solidão e fracasso, porque a Bíblia nos diz que ele foi para se esconder, né? Ele se escondeu dentro de uma caverna e ali ele ficou. Veja um outro sinal: exaustão emocional e física. Gente, as emoções do profeta Elias estavam completamente abaladas. Ele estava muito bem espiritualmente porque ele havia desafiado os profetas de Baal, certo? O Senhor respondeu naquele momento, mas eu sempre digo, quando eu analiso a vida de Elias, que ele estava espiritualmente forte, mas emocionalmente fragilizado. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jezabel lhe ameaçou, os sinais de ansiedade apareceram. Medo de ser perseguido, medo de ser morto, sensação de solidão, foi se esconder, ou seja, ele queria ficar só, né, assim, dentro de uma caverna escura, certo? Exaustão emocional e física, ele não queria se alimentar. Então você vê que realmente Elias, ele viveu esse momento de ansiedade. Pastor, e como é que Elias venceu a ansiedade? Interessante isso. Deus providenciou descanso e alimento para Elias. A Bíblia nos mostra que um anjo do Senhor, olha só, gente, como Deus cuida, né? Trouxe comida e água para ele. Você pode ver isso em 1 Reis 19, do versículo 5 a 8. Como é que Elias venceu a ansiedade? Em segundo lugar, Deus falou com ele de maneira suave. Elias esperava um grande sinal, mas Deus falou através de um sussurro. Como é que Elias venceu a ansiedade? Deus
deu uma nova visão. Ele foi chamado para continuar o seu ministério. Sabe, gente, às vezes é assim mesmo que a gente se encontra, na verdade. Às vezes a gente conquista uma grande vitória, a gente tem um resultado excelente na nossa vida. E às vezes uma palavra, talvez você se encontre exatamente como Elias. Uma palavra, alguém que te falou alguma coisa, certo? Alguém que te deu uma notícia, e isso, certo, realmente tem destruído você. Você sente um medo, você fica preocupado, você às vezes está se isolando, está ficando sozinho, você tem medo de fracassar, você está exaustado, né? Há uma exaustão emocional na sua vida, uma exaustão física. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: eu providencio descanso para você. Eu sou o teu alimento. Eu que estou falando com você. Eu tenho ainda muito para realizar através da sua vida. Não é o fim, não é o fim da tua história. Não é o fim. Se você acha que é um ponto final, hoje o Senhor está dizendo para você: é tempo seguido. Elias pensava que era o fim da sua história. Elias imaginava que realmente chegou o fim da sua vida. E na grande realidade, Deus disse: ainda não é o fim, ainda tem muito a fazer. Eu vou colocar um ponto nesse teu ponto final, eu vou transformar ele em um ponto seguido. Não deixe que as pessoas, não deixe que as emoções negativas venham ditar o rumo da sua vida e venham dizer como é que vai terminar a tua história. Permita hoje que o Senhor, o nosso Deus, é que vem ao teu encontro, falando com você neste momento. Permita que Ele assuma o controle da sua vida, o comando da tua vida, as tuas emoções e o teu coração, porque o nosso Deus é Deus que traz paz para você. É exatamente isso. Se no teu imaginário, na tua mente, você acha que não tem mais jeito, pastor, não tem mais jeito, é uma situação tão difícil, não pense dessa forma. Deus te chama para você sair dessa caverna da solidão, da tristeza, do desânimo, da desesperança. Ele te chama para fora, porque Ele está dizendo para você: ainda tem muito para você fazer. Eu ainda vou te usar bastante. Eu tenho algo especial para a tua vida. A missão não acabou. Ainda tem muito a ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, gente, eu tenho uma terceira chave aqui, um terceiro personagem. E esse terceiro personagem também é muito interessante. A gente aprende muito com esse terceiro. Mas antes disso, olha, eu peço para você, se Deus está falando com você, pastor, Deus está falando comigo, mas se você está aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito no canal, pastor, ainda não sou inscrito aqui no canal, então faz o seguinte, gente, se inscreva agora no nosso canal, exatamente. Aqui embaixo tem um botão que está escrito inscreva-se. Clique agora no inscreva-se, certo? Que é para você receber todos os dias a palavra do Senhor, os devocionais, as orações. Eu entro aqui 3 vezes por dia, pela manhã nos devocionais, nas séries, no final da tarde, né? Às 19 horas, horário de Brasília, a oração Milagre Urgente, e à meia-noite, às 7 oração do Salmo 91, tá bom? Se inscreva no nosso canal, acione o sininho da notificação, que é para você receber todos os dias aqui a palavra do Senhor, tá bom? Mas uma coisa eu vou pedir para vocês, olha, gente, todo mundo deixa o like agora, deixa o joinha, aperta esse botão, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos lá, gente. Quem teve, pastor, ansiedade na Bíblia, como é que eles venceram? Bom, primeiro eu coloquei aqui para você Davi, segundo Elias e terceiro Marta, exatamente, Marta, gente. A Bíblia nos mostra, Marta, a ansiedade das preocupações diárias, exatamente. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Gente, Marta era uma seguidora de Jesus, exatamente, que gostava de servir, mas a sua preocupação excessiva com as tarefas domésticas
a impediam de aproveitar a presença do Senhor. Enquanto a sua irmã, Maria, se sentava aos pés do Senhor Jesus para ouvir os seus ensinamentos, Marta se preocupava com os afazeres, e questionava por que Maria não a ajudava, gente? Olha só, Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42, você pode ver essa história. E quais são os sinais que a gente vê aqui, gente? Porque é importante a gente identificar os sinais e como é que a gente pode vencer. Se você for perceber, no devocional eu estou falando tanto na vida de Davi, como de Elias e agora de Marta. Quais são os sinais? Exatamente, porque a ansiedade, ela dá sinais. Então, eu vou mostrar para você, por exemplo, aqui os sinais que a gente vê na vida de Marta. Preocupação, primeiro, preocupação excessiva com o trabalho e as responsabilidades. Exatamente, não é que você não tenha que ter responsabilidade, é uma preocupação excessiva com o trabalho. Aí você deixa de viver em relação à sua família, em relação ao teu momento de descanso, certo? Vamos dizer assim, os outros papéis sociais que você tem, porque você está com uma carga excessiva em relação ao teu trabalho e muitas vezes algumas responsabilidades que você dá muita ênfase, e isso é um problema. Tá vendo o outro sinal? Irritação, Irritação por sentir que está sobrecarregada. Exatamente. Você se sente que está sobrecarregado, sobrecarregada, e isso te irrita. Você fica irritado. Muita irritação por pouca coisa. Isso é sinal de ansiedade. Você quer ver outro sinal? Falta de tempo para estar na presença do Senhor Jesus. Exatamente, eu não tenho tempo. Você ocupa tanto o seu dia que você realmente fica sem tempo às vezes, certo? Para estar na presença do Senhor. Isso aqui é um sinal, certo? Porque você se preocupa tanto e você esquece o primordial, que é o que a Bíblia diz, Foi o Senhor Jesus que disse, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E como é que realmente Marta venceu a ansiedade? Vamos lá, A Bíblia nos mostra muito claro. Jesus a ensinou a priorizar o essencial. Foi o próprio Jesus que ensinou ela, Coisa interessante, coisa linda, Jesus ensinou, olha Marta, disse para ela, Maria, ela escolheu a boa parte, sabe, Marta? E você precisa também escolher. É isso que ele quer dizer. Maria escolheu a boa parte. E você também, Marta, precisa escolher a boa parte. E a boa parte está comigo, Como é que Jesus realmente tratou para que Marta pudesse vencer a ansiedade, Ele mostrou para ela que ela precisava confiar em Deus, exatamente, que nosso Deus é o Deus que cuida das nossas necessidades diárias. Exatamente isso, Aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, buscar primeiro o reino, que eu acabei de falar, que é Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Foi assim que o Senhor Jesus mostrou para Marta. Você precisa vencer a ansiedade, confiando, priorizando Deus em primeiro lugar na sua vida. Qual é a lição que a gente aprende? É que a gente realmente não podemos deixar que as preocupações do dia a dia nos afastem do Senhor, porque o que realmente importa, sabe, é ter uma vida de comunhão com Deus, sabe? A ansiedade pode realmente atingir qualquer um de nós, mas a Bíblia nos ensina de forma poderosa como a gente pode superar, certo? A gente aprende com Davi a confiar em Deus em meio ao perigo. A gente aprende com Elias a descansar e ouvir a voz do Senhor. E a gente aprende com Marta a focar no que realmente importa. Sabe, gente, eu quero deixar 3 textos aqui para você. Se você pode anotar, anote, certo? Que é 1 Pedro 5,7. Ore e entregue as suas preocupações a Deus. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Descanse e confie no cuidado do Senhor, tá bom? E o último texto é Lucas 10, 42. Priorize sua comunhão com Deus acima das suas preocupações diárias. Vamos orar. Eu quero orar por você agora. Ore com o pastor. Ore assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo te abençoe e traga paz ao teu coração, em nome de Jesus. Logo mais eu estou de volta para mais um momento de devocional diário ou um momento de oração milagre urgente ou a oração do Salmo 91, tá bom? Peço para você, compartilha com quem você ama essa palavra, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe.